falado muito ao meu coração. Um tema que eu gostaria de apresentá-los nessa noite. Gostaria que vocês baixassem a cabeça agora, fechassem os olhos. Vamos fazer uma oração antes de começar essa pregação. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais um culto, Deus. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de falar da Tua palavra, Deus. Pai, vai tocando nos corações agora, Pai. Vai, Senhor, tirando todo o jugo, Pai. Toda a artimanha de Satanás, Pai, para que essa palavra seja roubada da mente e do coração dos meus irmãos. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar guiando essa palavra, Pai. E que não seja eu falando, mas o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o propósito de Jesus. No domingo passado, se não me engano, não sei se é o passado retrasado, eu preguei essa palavra lá em Zona Noroeste. E foi uma bênção com os irmãos lá. É uma palavra que Deus já tem tocado no meu coração. E para essa noite eu decidi pregar a mesma palavra. Eu só dei umas alteradinhas, mas eu gostaria de falar isso para o coração de vocês. E antes da gente começar mesmo na palavra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o propósito de Jesus. O que é propósito? Para a gente poder entender o que é propósito, para entender o propósito de Jesus, a gente precisa entender primeiro o que é propósito. Alguém poderia me falar o que é propósito? Alguém que está aqui? Tem que ser uma pregação mais dinâmica, gente. Em nome de Jesus. Quem que pode me falar o que é propósito? Desculpa? Vontade? Bênção. Outra palavra. O que é propósito para você, irmão? Projeto? Bênção. Mas só mais uma palavra. Objetivo. Bênção. Essas palavras são muito boas. Para mostrar para vocês o que é o propósito, eu vou contar uma história que eu achei engraçada, que aconteceu na minha casa, já que meus pais gostam de falar os meus podres aqui, vamos retribuir essa bênção para a vida deles, amém? É brincadeira, irmãos. Eu estava um dia na minha casa, e eu acordei, tomei meu café da manhã, tranquilamente. Minha mãe está aqui? Acho que ela não está, né? Então, tá aí. Tomara que ela não ouça. E eu estava lá, tomei meu café da manhã, vim trabalhar. Quando eu cheguei em casa para almoçar, cadê os pratos de comida? Sumiu. Todos os pratos de comida da casa sumiu, só tinha alguns pratos dentro da louça, dentro da pia da louça. E eu pergunto para minha mãe, onde estão os pratos de comida? Ela falou assim, enquanto vocês não lavarem a louça, não vai ter prato aqui em casa. Então, irmãos, qual era o objetivo dela? Me fazer lavar a louça, fazer as minhas irmãs lavarem a louça, fazer meu pai lavar a louça. E o que ela fez? Tirou os pratos de casa. Ela tinha um objetivo. Vou falar que não deu muito certo, irmãos. Mas foi um momento muito complicado lá em casa que não tinha prato para comer. Mas só isso que eu gostaria de falar. Então, essa questão do propósito. Ela tinha um propósito e fez algo para o propósito dela. E Jesus, ele tinha um propósito quando ele veio aqui na Terra. Ele não veio aqui na Terra só para curar algumas pessoas. Ele veio aqui na Terra para um propósito maior. E o propósito dele era a salvação. Quando ele veio aqui na Terra e morreu por nós, foi o propósito dele. Ele quis nos salvar. Deus tinha mandado ele para nos salvar. E o versículo que eu gostaria de ler com vocês hoje, ele está em João 6,15. Se os irmãos puderem abrir em nome de Jesus. Temos ele aqui também, aqui na frente. Mas se os irmãos puderem abrir, é melhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Não dorme não, gente. Vamos acordar. Eu vou ler. João, capítulo 6, versículo 15. Ele diz assim. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu vou ler novamente, não. Preste bem atenção nesse versículo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, esse é o versículo que mexeu no meu coração. E normalmente as pregações têm vários versículos base, e essa pregação é baseada apenas neste versículo. E é muito lindo da palavra de Deus, e se os irmãos vierem no curso de teologia, vocês vão ver que apenas um versículo, ele tem muitos tesouros para falar para nós. Ele tem muitos diamantes, a gente tem que ir peneirando. A palavra que o meu pai usa no curso de teologia é esse, você tem que peneirar o versículo do Senhor, para você achar os tesouros, os diamantes, as coisas que Deus quer falar com o teu coração. E para a gente entender esse versículo, a gente tem que entender primeiro o contexto dele. Qual foi o contexto que esse versículo foi escrito?
quem escreveu esse versículo, para quem escreveu esse versículo, o que Jesus queria dizer com esse versículo. Jesus não falou aqui, mas o que João quis falar nesse versículo. Então, eu gostaria que a gente visse um pouco sobre os contextos deste versículo em questão. Primeiro, Império Romano. Melhorou? Amém? Glória a Deus. A gente precisa entender primeiro o contexto. Primeiro, o Império Romano. O Império Romano dominava aquela região onde Jesus nasceu e morava, onde Jesus estava andando com seus discípulos. Ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação. Imagina 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, a Bíblia nos conta que Jesus alimentou todos eles numa noite de Páscoa, num dia de Páscoa. Então, além disso, o Império Romano está dominando, Jesus ele vinha fazer os milagres. Os milagres de Jesus chamavam a atenção de todas as pessoas. Imagina você aí, está num certo monte, está um pasto assim muito grande, com 5.000 pessoas, 5.000 apenas homens, fora as mulheres e crianças, e Jesus ele te alimenta. Jesus ele multiplica os pães e os peixes e alimenta todos. E as pessoas ficavam maravilhadas com isso. Mas também Herodes, que estava sobre a autoridade daquele local, ele não era romano, ele era um estado cliente de Roma, mas ele estava comandando aquele local, ele estava de olho em Jesus, porque Jesus poderia ter um problema. As pessoas elas gostariam muito de ter uma causa de libertação, as pessoas queriam sair do poder de Roma, porque Roma os oprimia. Roma não deixava eles adorarem os deuses que eles queriam. Roma tinha os deuses deles. E por causa disso, o povo de Israel, os judeus, queriam um líder para tirá-los disso. E quando eles viram Jesus, um homem inteligente, um homem que faz milagres, um homem que alimenta multidões, eles falaram, esse é o homem que vai nos liderar. Mas Jesus não tinha esse propósito. Jesus não tinha esse objetivo. Jesus tinha um objetivo muito maior do que simplesmente liderar. E o versículo que a gente leu, a gente fala sobre isso. As pessoas queriam levar Jesus como rei. As pessoas queriam que Jesus comandasse uma revolução naquele local. Mas esse não era o propósito de Jesus. O outro, eles não reconheceram Jesus como o Messias. Eles não acreditavam que Jesus ia salvá-los. Eles só queriam mais um líder, mais uma pessoa, para tirá-los da opressão de Roma. Outra, Herodes ele já tinha matado João Batista. Quando ele soube que Jesus estava fazendo milagres, quando ele viu que Jesus estava fazendo várias coisas, ele começou a prestar atenção para tentar matar Jesus também. Então depois que a gente consegue entender o contexto desse versículo, ele se torna muito mais rico. Ele se torna muito mais profundo para nós. Porque a gente não para ver simplesmente o que está escrito, mas a gente vê um por trás, a gente vai procurando os ouros do versículo. E nesse versículo eu consigo ver duas coisas, irmãos. Dois momentos que tentaram tirar Jesus do foco dele. Que tentaram tirar Jesus do propósito que ele tinha. O propósito de salvar as nossas vidas. O primeiro deles, irmãos, é esse aqui. Os problemas urgentes tentaram tirar Jesus do seu propósito. Os problemas urgentes tentaram tirar Jesus do seu propósito. Imagina isso, irmãos. As pessoas queriam te tornar rei. Imagina se fosse com você. As pessoas querendo que você fosse rei. E ser rei naquela época era se tornar muito rico, ter fama e começar uma guerra. Mas Jesus ele sabia que esse não era o propósito dele. Mesmo o povo pedindo. Aquele povo queria que Jesus salvasse eles de uma opressão que durava alguns anos, mas Jesus estava com um propósito de salvar toda a humanidade. Jesus estava com um propósito de não salvar só aquele povo, mas salvar o mundo inteiro, salvar nós hoje. Quem imaginaria? A palavra de Jesus é pregada até hoje, mas muitos dos irmãos, como eu, antes de estudar, eu não sabia dessa passagem, e por isso que ela saltou aos meus olhos e ao meu coração. Jesus ele veio aqui na terra para cumprir a vontade de Deus. Ele sabia que a vontade do povo era uma, mas a vontade de Deus era outra. Quando a gente está passando por dificuldades, por situações, a gente tende a ouvir a vontade das pessoas, infelizmente. E é lindo ver como Deus ele trabalha no culto. Deus ele traz uma palavra para a gente na abertura do culto, depois traz uma palavra no louvor, depois traz uma palavra na hora do ofertório, e agora uma palavra na pregação. E eu sentado vendo essas palavras, eu comecei a ver, tudo faz sentido, tudo se encaixa. Eu não sei quantos irmãos estavam aqui no domingo. Todo mundo estava aqui no domingo passado? Levanta a mão se estava no domingo. Isso, não dorme não, irmão, em nome de Jesus.
E meu pai vinha falando um pouco sobre a questão dos desertos, não sei quantos se lembram. E ele falou, existem desertos que Deus nos coloca, mas Ele está conosco. Mas existem desertos que a gente vai sozinho. Pelas nossas próprias atitudes, a gente entra nesses desertos. Quando a gente não está no foco do propósito, quando a gente não está vivendo o que Deus tem para nós, a gente entra em desertos sozinhos, irmãos. E você vê pessoas sofrendo, pessoas morrendo, pessoas passando por muitas dificuldades, porque eles entram no deserto sem Deus e depois vão buscar a Deus, como foi falado no ofertório aqui hoje. As pessoas primeiro sofrem alguma consequência e depois buscam a Deus, em vez de buscar a Deus quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo. Ela não foca no propósito, mas quando Deus, Ele aperta, aí a pessoa vai para o propósito. A gente acaba deixando que as coisas desse mundo nos tirem do propósito de Deus. Irmão, você sabe qual é o seu propósito? Pense no seu coração agora. O que Deus colocou na tua mão? Nós como cristãos, eu não sei quantos aqui são cristãos, mas nós como cristãos, nós temos um propósito em comum. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Alguém pode me falar qual é esse versículo? Mateus 28, 19 e 20. Só a primeira palavra. Fala alto, irmão, em nome de Jesus. Ide. Esse é o nosso propósito, irmãos. Pregar a palavra. Esse é o propósito que cada um de nós temos aqui. Pregar a palavra, irmãos, não é vir aqui em cima pregar. Pregar a palavra não é você, não sei, criar um vídeo, um canal no YouTube e começar a pregar, não. Pregar a palavra é na tua vida diária, na tua vida constante. Onde Deus te colocou, irmão? Cada um de nós trabalha em um lugar. Não sei quantos aqui trabalham no mesmo lugar. Mas quantas pessoas estão ao nosso redor e elas não conhecem a Jesus? Quantas pessoas estão ao nosso redor e elas não buscam a Deus? E muitas vezes a gente fica, parece que como uma estátua, como um James Bond, ninguém sabe que a gente é cristão. A gente acaba se tornando igual às pessoas. Mas Jesus não era assim. Por mais que as situações queriam tirar ele do propósito, ele focava. Porque vai ter situações, irmãos, vão ter momentos difíceis nas nossas vidas. A palavra de Deus vem falar para nós sobre isso. Que a vida com Deus não é simplesmente um paraíso, perfeição. Não, a gente vai passar por tribulações. Nós não somos desse mundo, irmão. Eu gostaria que isso ficasse muito forte no teu coração, porque eu vejo cristãos fora do propósito de Deus. Eu vejo pessoas dentro da igreja fora do propósito de Deus. Eu vejo pessoas dentro de ministérios fora do propósito de Deus. Ainda segunda-feira ontem, eu estava conversando com os meus discípulos e a gente conversava sobre isso. Sobre essa questão das pessoas viverem para a obra de Deus e não para o Deus da obra. As pessoas, elas têm a vida ministerial dela muito longa. E eu fiz uma brincadeira com eles. Eu perguntei, quantos ministérios vocês hoje trabalham? Um deles falou 8 ministérios. E o outro falou 6, se eu não me engano. 6 ministérios. Eu perguntei, quantas horas você gasta por semana em todos os ministérios? E um deles, o que tinha 8 ministérios, falou para mim, 9 horas por semana. A gente fez os cálculos, 9 horas por semana. Eu perguntei, quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo você passa de joelho? Quanto tempo você gasta buscando o teu propósito? Buscando o que Deus quer falar no teu coração? Irmãos, isso é para nós também. Porque Deus tem me incomodado com isso. A gente tem que viver no propósito de Deus. A gente não pode deixar que o mundo, as situações, a crise, brigas internas, não sei, irmão. Nada disso pode nos tirar do foco. Tem uma frase, deixa eu correr por causa do nosso horário. Tem uma frase muito boa, eu desliguei aqui. Se chama João Calvino, não sei quantos irmãos conhecem. João Calvino foi um teólogo abençoado por Deus. E para vocês terem noção, existe uma linha de pensamento chamada calvinismo. Não sei quantos já ouviram falar. João Calvino, ele transformou o modo que a gente via a palavra de Deus. Ele foi um dos homens que transformou. E eu fui pesquisar qual foi o comentário dele acerca desse versículo. E o comentário era bem extenso, mas eu gostaria de que vocês lessem essa frase comigo. Não precisa ler alto, só lê no seu coração. Por isso, aprendamos quão perigoso é, nas coisas de Deus, negligenciar sua palavra e inventar qualquer coisa de nossa própria opinião. Pois não há nada
que a sutileza da nossa compreensão não corrompa. Irmãos, eu vou pontuar 2 pontos. Negligenciar a sua palavra e a nossa própria opinião. Negligenciar a sua palavra e inventar qualquer coisa de nossa própria opinião. Irmãos, eu vejo as pessoas hoje no Brasil com uma guerra. Acho que todos nós vemos isso, bem polarizado, esquerda, direita, feminismo, machismo, tudo isso a gente vê. Mas a gente não vê pessoas olhando para a palavra de Deus. As pessoas, elas brigam, elas até se matam por causa disso. Mas o que a palavra de Deus diz, irmão? A gente vê cristãos não se falando, porque ele é de esquerda, eu não falo com ele, porque ele é de direita, eu não falo com ele. Que isso, irmão? Isso é um problema urgente do nosso tempo, que tem separado as pessoas, que tem tirado as pessoas do propósito de Deus. Eu vi já na internet, não sei quantos irmãos viram, pastores defendendo Bolsonaro, pastores defendendo Lula, pastores defendendo não sei quem. E Jesus, gente, a palavra dele, o que ele diz? Jesus não é de direita, não é de esquerda, não é de nada. Jesus, ele é a salvação. Ele trouxe a linha dele de pensamento. Você não tem que basear a palavra de Deus no teu pensamento. Não. As pessoas fazem isso, elas pegam os pensamentos dela, eu acredito nisso, então a Bíblia tem que falar isso. Se a Bíblia não concordar comigo, eu não concordo com a Bíblia. E dos 2 lados a gente vê pessoas usando versículos fora de contexto, versículos que não tem nada a ver com aquilo que o autor queria falar, daquilo que Deus queria falar. Porque eles deixam que os pensamentos deles não sejam baseados pela palavra de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Abre seu coração. Baseie os teus pensamentos e as tuas atitudes na palavra de Deus. Baseie os teus pensamentos e as tuas atitudes na palavra de Deus, irmão. Porque vai chegar um momento que nós não vamos estar mais aqui. Vai chegar um momento que não vai existir mais humanidade. Vai existir vida eterna. E nós vamos estar com Deus. E a gente não vai nem lembrar de esquerda, de direita, de briguinhas, eu não digo só na política, irmão, futebol, qualquer outra coisa. Qualquer outro tema, as pessoas brigam, as pessoas se degladiam. E esses problemas que parecem tão urgentes para nós, não são nada comparado à eternidade de Deus. E Jesus, ele viu isso, irmão. Ele sabia que tudo aquilo não era nada perante o que ele ia fazer por nós. Você está comigo, irmão? Amém? Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo ponto. A honra de homens tentou tirar Jesus do seu propósito. Irmãos, e é nesse ponto que é um pouquinho complicado, porque eu não sei quantos dos irmãos lembram da passagem que está em Mateus 4, do 8 ao 9, nós não vamos ler. Mas o diabo vai tentar Jesus no mesmo lugar, o povo vai tentar Jesus no mesmo lugar onde o diabo tentou Jesus. Quantos lembram que Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer? E o diabo vem para ele e fala, se tu é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça aquilo. E tem uma hora que ele fala assim, o diabo fala para Jesus, ajoelhe, que eu te dou tudo. Ele leva Jesus no topo do mundo e fala, ajoelhe, que eu te dou tudo isso aqui, ó. E o que Jesus faz, irmão? Aparta-se de mim, Satanás. E de novo, o povo, ele veio tentar Jesus na questão da honra. O coração do homem, irmãos, é muito pecaminoso. O coração do homem é muito frágil. Qualquer coisinha que as pessoas falam, a gente não se transforma. Você pode ver as pessoas que têm dinheiro, que têm fama, que têm tudo. Normalmente elas se afastam de Deus porque elas acham que já tem tudo. Porque o dinheiro dela compra respeito, porque o dinheiro dela compra honra, porque a fama dela, ela é reconhecida, todo mundo adora ela. E Jesus, a pessoa esquece que Jesus, ele morreu por nós. Ele veio aqui na terra e nada disso importa, irmão. Irmão, a gente só para pensar que a nossa vida é muito curta quando a gente vai no velório. Eu digo por mim, quando a gente vai no velório que a gente pensa, nossa, o próximo pode ser eu. O próximo pode ser eu. Eu tive um amigo meu, alguns anos atrás, que ele morreu com 18 anos. E quando ele morreu com 18 anos, irmão, aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei, eu sou novo, não vou morrer. Mas um dos meus amigos morreu com 18 anos. A gente para
Porque honra de homens é muito bom ser reconhecido. Quem não gosta de ser elogiado? Quem é que não gosta de falar, nossa, sua roupa tá linda hoje? Todo mundo gosta, irmão. Isso não é problema. O problema é quando a gente começa a viver por causa de honras de homens. A gente começa a viver buscando honras. Mas Jesus, ele não viveu dessa maneira. Ele sabia que o povo queria levá-lo para ser rei. Mas ele foi para os braços do Pai. Eu gostaria de que vocês abrissem outro versículo. Que está lá em João 12, do 42 ao 43. Nós vamos ler. Abre aí, é pretinho. João 12. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a honra. João 12, 42 e 43. Amém, irmãos? Quem não tem Bíblia pode olhar aqui na frente. Eu vou ler. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu vou ler o versículo 43 de novo, irmão. Preste muita atenção. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmão, esse versículo mexeu muito meu coração. Isso aqui são... Quando Jesus ele veio pregar para as pessoas, para o povo. E muitas daquelas autoridades, eles acreditaram em Jesus. Eles viram, ele é o nosso Salvador. Mas eu não vou confessar ele, porque vão me tirar da sinagoga. Porque vão me tirar da minha posição. Porque vão me afastar daquilo que é tão bom ser reconhecido pelas pessoas. E a palavra de Deus vem falar que eles amaram mais a glória de homens do que a glória de Deus, irmão. O que você tem amado? O que você tem amado, irmão? Que você não deixa para servir a Deus, para fazer o propósito que Deus tem na tua vida? Será que é uma posição no teu trabalho? Será que é uma posição na igreja? Hoje em dia a gente vê pessoas brigando para ser líder de ministério, para ser líder de não sei o quê. Irmãos, Jesus não veio pregar isso. Esse não é o teu propósito, irmão. Teu propósito não é esse, ficar brigando por besteirinhas. Teu propósito é transformar vidas, irmão. Teu propósito é usar essa palavra, entender ela, viver ela. Mas a gente está tão preocupado com o que as pessoas vão falar da gente, não é verdade? O que nossos amigos da rua, da faculdade, o que nossos familiares vão falar de nós. O Kermilson, o irmão que abriu o culto hoje, ele falou algo na nossa aula de novos membros no domingo passado que mexeu muito meu coração. Ele falou para mim que o irmão dele foi o primeiro a se converter na família dele. Eu estou errado? E as pessoas começaram a se afastar dele. A família dele, irmãos, começou a se afastar dele. Porque ele era crente. Porque ele era cristão. Kermilson, hoje a sua família segue a Jesus? Completamente. Irmão, isso é obra de Deus. Isso é Deus tocando em famílias, irmãos, em gerações. Isso é Deus transformando vidas. Se hoje o irmão está aqui, Deus trabalhou muito, o irmão dele trabalhou muito. Irmãos, abra sua mente, abra o teu coração, porque Deus quer falar nessa noite para você. Não deixe que as coisas desse mundo, que honra de homens, que qualquer coisa que você ama, irmão, te tire do propósito de Deus. A tua vontade não é boa, a tua vontade não é perfeita, a tua vontade não é agradável, mas a vontade de Deus é. Irmãos, quantas vezes a gente se arrepende do que a gente faz, uma semana depois, a gente fala uma palavra para o irmão, às vezes mais ríspida, e na outra semana a gente já se arrepende, ou o que a gente falou para os nossos filhos, a gente se arrepende depois. Mas Deus não se arrepende, irmão. Deus não vai se arrepender, porque Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele não peca. Foque naquilo que Deus tem para você, irmão. Glória a Deus. Eu pesquisei um pouquinho quantas vezes a palavra honra aparece na palavra de Deus. E eu achei um site que ele falava que 104 vezes aparece a palavra honra na palavra de Deus, na Bíblia. E eu pesquisei quantas vezes a palavra dinheiro aparece na palavra de Deus. E ele falou que se você juntar a palavra ouro, prata e dinheiro, aparecem 877 vezes na Bíblia. Irmãos, Deus conhece o nosso coração melhor que qualquer um.
Deus conhece teu coração melhor do que a sua esposa, melhor do que você mesmo. Melhor do que o seu marido, melhor que os seus filhos, melhor do que quem for. E Deus sabe que a gente tem dificuldade com esses temas, com dinheiro, com fama, com honra. É por isso que Ele fala bastante sobre isso. É por isso que Deus vem exortar várias vezes a nós. A palavra de Deus fala, honra quem tem honra. Isso é verdade. A gente só não pode deixar essa honra nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Irmão, não deixe que o dinheiro te afaste daquilo que Deus tem para você. Porque você pode ser bilionário, irmão. Você pode ser o homem mais rico do mundo. Se você não tiver Deus, você vai para o inferno. E você vai passar a eternidade sofrendo. Você vai passar a eternidade num lugar de choro, de grito, ranger de dentes. Mas se você tem Jesus, você pode não ter um carro, irmão. Você pode não ter uma casa. Você pode não ter um emprego. Você não pode ter nem roupa. Mas você tem a salvação. Isso é o mais importante, irmão. Glória a Deus, Pai. Eu gostaria de ir para o nosso último tema. Nosso último ponto. Quando as pessoas, as situações, as urgências tentaram tirar Jesus do propósito dele, Ele não deixou. Quando a honra de homens tentou tirar Jesus do propósito dele, Ele não deixou. Mas no nosso versículo 15, Ele vem falar para nós aqui, em João 6,15, no final Ele fala assim, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando as pessoas vieram tentar tirar Jesus do propósito dele, sabe o que Ele fez, irmão? Foi buscar Deus. Ele foi buscar o Pai. Ele foi separar. E a palavra de Deus nos conta que Ele não levou nem os discípulos junto com Ele. Ele foi sozinho. Existem momentos, irmãos, que a gente está distante de Deus. Eu digo por mim. Existem momentos que a gente não lê mais a Bíblia, a gente não ora mais. A gente está entregue ao pecado, entregue às nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos. Irmão, e quando isso acontece, a gente tem que abrir nosso olho, irmão. Deus já está voltando. Deus pode voltar agora, a gente não sabe. Irmãos, a gente tem que viver uma vida reta perante o Senhor. Tem um versículo que vai falar pra gente, lá em Lucas 10:2, Jesus vem falar que a seara é muito grande. Existem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Existem pessoas morrendo, irmãos. Eu não sei quantos irmãos lembram, mas eu fiz uma pregação há acho que 1 ou 2 anos atrás. E eu falei um pouquinho sobre a questão da depressão e do suicídio. E naquela época eu vi um dado que a cada 14 segundos alguém se suicidava no mundo. 14 segundos, irmãos. Quantas pessoas já não se suicidaram? Desde que a gente começou a nossa pregação nessa noite. E o que a gente tem feito, irmão? O que a Projeto de Deus tem feito? O que o corpo de Cristo tem feito? O que você tem feito? Irmãos, a gente precisa abrir nosso olho. A gente precisa parar de brincar com Jesus. Irmãos, Jesus não é, não sei, um amigo seu que você pode não ir de vez em quando. Você pode falar, hoje não dá, hoje eu não consigo ir. Jesus, Ele está do teu lado a todo momento. Jesus, Ele está do teu lado quando você acorda, quando você está trabalhando, quando você está com seus filhos, quando você está, em todo momento, Deus está contigo, Deus está contigo. E quantas vezes a gente se afasta de Deus, a gente fala, não Deus, deixa que agora eu sei, deixa que agora eu faço. Mas é tão bom ouvir as pessoas me elogiando, é tão bom ser promovido, é tão bom quando eu chego no lugar e todas as pessoas me cumprimentam. Mas elas estão te reconhecendo pelo quê, irmão? A gente devia ser reconhecido como cristãos, como pessoas que pregam o evangelho, como pessoas que transformam vidas, irmão. Vá para os braços de Jesus, irmão. Não deixe que esse mundo te afaste de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem rapidamente em Romanos. Abre em Romanos 12, do 1 ao 2. Glória a Deus, Pai. Amém? Romanos 12, do 1 ao 2. Eu vou ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, em qual vontade você quer viver nessa noite? Você quer viver nas suas vontades? Você quer viver com a sua carne? Você quer viver no seu propósito? Ou você vai abrir seu olho nessa noite e você vai buscar Deus? Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer te usar. Mas será que a gente tem deixado o Espírito Santo agir através da nossa vida? Eu digo por mim, irmão. Quantas vezes a gente deixa a nossa carne falar mais alto? E o diabo se aproveita disso. Ele vai jogar artimanhas para nós, ciladas, que você vai achar que é tudo tão lindo, tão perfeito, mas o final é morte, irmão. Que você possa ter Deus no teu coração e Ele possa te conduzir para o propósito. Jesus, depois de tudo isso, irmão, depois que tentaram fazer com que Ele fosse rei, depois que Ele sofreu tanto, Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, passados, presentes e futuros. E quando Ele morreu e ressuscitou, o propósito dele tinha acabado. O propósito maior dele tinha sido cumprido. E hoje a gente tem a vida eterna por meio de Jesus. Hoje a gente pode chegar a Ele. Ele é a nossa ponte entre nós e Deus. Mas o nosso propósito, irmão, só acaba, sabe quando? Quando a gente morre, irmão. Ou quando a gente for arrebatado, quando Jesus voltar. Eu não sei a sua idade, eu não sei se você tem algum problema de saúde, irmão, mas o teu propósito não acabou. Eu não sei se você é muito novo no Evangelho, não sei se você nem é cristão, não sei se você já serviu tanto para Deus, mas teu propósito ainda não acabou, irmão. Para de dar desculpas para o Senhor. Cumpra o teu propósito como pai, como mãe. Cumpra o teu propósito como filho, como filha. Cumpra o teu propósito como líder de ministério, como membro da igreja, como o que for, irmão, diácono, obreiro, não sei, filho de Deus. Cumpra o teu propósito. Amém, irmãos? Gostaria que os irmãos se levantassem agora. Gostaria que a gente fizesse um momento diferente agora de oração. Se os irmãos pudessem desligar essas 3 luzes e a equipe de louvor pudesse subir aqui em nome de Jesus. Quando eu estava pregando, Deus começou a me direcionar para um lado que eu não tinha pregado, que eu não tinha preparado. Deus começou a me direcionar para um lado que nem estava no meu papel para pregar nessa noite. Eu gostaria, irmão,